Todos se viraram para a presença inesperada que apareceu, como se tivessem recebido um choque elétrico. Até mesmo Zero e Bren, que não deveriam ter desviado os olhos um do outro, fizeram a mesma coisa. E lá, eles viram um velho homem, Sebas. Zero não esperava que ele aparecesse aqui. O quê? Que merda é essa? 4 dos 6 braços deviam ser mais que o suficiente. Por acaso você entrou aqui de fininho junto com essas formigas? Sebas sacudiu a cabeça suavemente. Não, eu derrotei seus colegas e depois vim para cá. Ah, quanta asneira, seu velho mentiroso, para de falar bobagem. Eles podem não ser tão bons quanto eu, mas ainda são guerreiros dignos de fazer parte dos 6 braços. Acha mesmo que vou acreditar que você saiu assim, ileso? Como diz o ditado, a verdade é mais estranha que a ficção. Sebas-sama, a Tsuari que nós encontramos era falsa. O Succulent tomou a forma dela com uma ilusão. O senhor ainda precisa resgatá-la. Eu agradeço sua preocupação, mas está tudo bem, Climb-Khan. Eu já salvei a Tsuari. Ela estava em outro lugar desse edifício. Sebas então se virou para olhar para trás. Climb seguiu sua linha de visão e viu uma garota envolta em uma manta na entrada da sala. Ah! Climb olhou apressadamente para Succulent. O uniforme de empregada que ele usava estava encharcado de sangue e havia um rasgo enorme nele. Ele não poderia tirá-lo e entregá-lo a Tsuari, afinal ela certamente não gostaria de usar aquela roupa novamente. Não se preocupe com isso, Climb-Khan. Esse uniforme é apenas uma roupa de pano, não há nada demais nele. Sebas sorriu tenuamente enquanto falava, e Climb relaxou um pouco. Ei, você tá mesmo me ignorando pra ficar conversando com esse moleque? Você tá um pouco relaxado demais, não acha? Zero ainda estava enfrentando Bren, e assim ele não podia se mover de forma descuidada. Mas agora ele finalmente havia mudado de posição e olhava com ódio para Sebas. Responda, velho. Não me faça perguntar de novo. O que aconteceu com meu pessoal? Eu matei todos eles. O tom de Sebas foi tão casual que parecia que ele estava pegando uma flor na beira da estrada, mas suas palavras eram impiedosas além da compreensão. Não seja ridículo, velho. Acha mesmo que eu vou acreditar nisso? O grito furioso de Zero apenas extraiu um sorriso de Sebas. Aquele sorriso benigno fez os instintos de Zero perceberem que Sebas estava dizendo a verdade. Triangles, vamos resolver isso depois. Primeiro eu tenho que mostrar a esse velho o verdadeiro poder dos 6 braços. Tá certo, então. Só tente não morrer logo de cara. Acho que já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Quanta conversa fiada. Ei, velho, você vai pagar com a sua vida por essa afronta. Sebas deu um sorriso desanimado. Era um sorriso insuportável para um homem que se orgulhava de ser o guerreiro mais forte. As tatuagens de Zero brilharam. O chefe da divisão de segurança, líder dos 6 braços, o demônio de batalha em pessoa. Zero. Mesmo guerreiros poderosos como Gazef Stronov ou Bren Unglaus perderiam instantaneamente em um combate desarmado. E mesmo que tivessem armas em punho, o resultado ainda era incerto. Uma das classes desse homem era a de adepto xamânico. Essa vocação tinha uma habilidade que permitia que ele fosse possuído por espíritos animais, através dos quais ele poderia obter os atributos físicos dessas feras. Só poderia ser usado um número limitado de vezes ao dia, mas uma vez que ele usasse, permitiria a um humano aumentar suas habilidades físicas ao patamar das feras selvagens. Um animal de físico superior usando as artes de combate de um ser humano. Certamente poucas coisas seriam mais assustadoras do que isso. Zero, então, ativou sua habilidade. Normalmente, ele conservaria sua força apenas ativando o poder de um animal de cada vez. No entanto, Zero entendia que a força de Sebas não poderia ser subestimada. Claro, ele ainda se recusava a acreditar que Sebas pudesse matar 4 membros dos 6 braços sozinho. No entanto, se ele realmente os tivesse derrotado, então fazia sentido considerar que sua força era formidável. Era provável que Sebas tinha recebido ajuda de alguém da Rosa Azul, mas sem informações mais detalhadas, tudo o que Zero podia fazer era usar toda sua força para derrotar Sebas e depois lutar contra Bren Unglaus algum outro dia. Ele tinha que mostrar às pessoas ao seu redor o seu poder avassalador, como uma forma de ameaça antes de recuar temporariamente. Ele decidiu que essa era a melhor coisa a se fazer e começou a preparar sua técnica mais poderosa.
O leopardo nos seus pés, o falcão nas suas costas, o rinoceronte nos braços, o touro no peito, o leão na cabeça. Ele ativou todos de uma só vez, e um poder explosivo inundou seu corpo. Ele se sentiu inflar-se com esse poder, e por um momento ele até ficou com medo de explodir. Zero expurgou o poder ardente que crescia dentro dele e avançou com força. Esse foi o ataque derradeiro de Zero, o mais poderoso guerreiro dos 6 braços. Um soco direito com apenas seu punho. Não tinha firulas nem movimentos extravagantes, apenas um soco simples com um punho de ferro avassalador. No entanto, o poder contido naquele punho era quase inacreditável. Além de suas habilidades xamânicas, ele também foi reforçado por inúmeras outras habilidades de sua profissão de monge, e em seguida, por muitos itens mágicos que lhe concederam velocidade esmagadora e poder destrutivo avassalador. Foi um ataque tão rápido que até Zero teve dificuldade de controlá-lo, e sinceramente, mal se qualificava como uma técnica, pois dependia de fatores alheios ao seu controle. Porém, Zero não hesitou em deixar seu oponente ver seu ultimato. Essa técnica era simples e quase invencível. Ele confiava com absoluta certeza que ninguém no mundo poderia desviar ou bloquear ela. O coração de Zero titubeou quando ele usou tudo que tinha. Seus sentidos pareciam se distender lentamente, mas ele conseguiu dar um passo à frente, sentindo como se seu corpo estivesse se estendendo atrás dele. Houve um grito, e então já era tarde demais. Zero chegou a Sebas em um piscar de olhos. O poder dentro dele se movia perfeitamente, totalmente acumulado e focado, e ele lançou um soco poderoso com o punho direito. Zero viu Sebas sem se mover, provavelmente porque ele tinha sido muito rápido para o velho acompanhar, e ele sorriu. Era como se ele estivesse dizendo: Agora lamente por ter feito de mim seu inimigo, o homem mais forte do reino, o mais poderoso dos 6 braços. O punho se conectou com a barriga vulnerável de Sebas. Foi um soco perfeito e imaculado. O poder explosivo se agitou como um vendaval violento, e Sebas foi arremessado longe através do ar como um boneco de pano. Seu cadáver bateu no chão, mas mesmo isso não conseguiu dissipar o poder do ataque, e o corpo do velho homem continuou rolando violentamente pelo chão. Sebas não se movia mais. Ele com certeza tinha morrido bem ali. Não, isso era apenas esperado. Pode-se imaginar como todos os seus órgãos internos tinham se rompido como uma pasta gosmenta. Ele só parecia humano do lado de fora. Essa foi a técnica mais poderosa de Zero, um movimento demoníaco que encarnava o princípio da matança de um só golpe. Pelo menos, era assim que deveria ter sido. No entanto, Sebas não se moveu. Ele bloqueou o soco que Zero tinha feito com toda a sua força, e para isso usou nada além de sua barriga, seus próprios músculos do abdômen. Ninguém que via essa cena conseguia acreditar. Pode-se dizer que a cena diante deles era surreal. A diferença entre seus corpos e forma física era óbvio só de olhar, mas o resultado foi completamente além do esperado. O mais incrédulo de todos foi o próprio Zero. Esse tinha sido seu golpe mais poderoso. Ele não podia acreditar que qualquer ser vivo no mundo pudesse aguentar e permanecer ileso. Pelo menos era assim que sempre fora até agora. Era o que ele sempre pensou até agora. Mas então essa cena se desdobrou diante de seus olhos. Sendo assim, ele não reagiu, nem mesmo quando um objeto preto lampejou diante de seus olhos. Sebas levantou a perna para o ar. O pé passou pela ponta do nariz de Zero, como o vulto de uma andorinha, e como um raio, a perna desceu. Um chute machado. Esse era o nome típico para um golpe desses. No entanto, sua velocidade e potência eram tudo menos típicas. O que você é? Zero murmurou, e o canto da boca de Sebas se curvou ligeiramente. Um som horrível de algo rachando ecoou pelo ar, e Zero caiu no chão. Seu crânio estava pulverizado, seu pescoço e espinha tinham sido quebrados, como se ele tivesse sido esmagado por um peso de centenas de toneladas. O ambiente ficou em um silêncio sepulcral. Todos os presentes estavam sem saber como reagir. Sebas se afastou de onde o crânio amassado de Zero estava e tirou o pó no lugar de onde o punho de Zero o havia atingido. Ufa! Essa realmente passou perto. Se não fosse pelo seu aviso oportuno, eu provavelmente estaria morto. É uma piada? Que aviso tinha sido esse? Os 3 presentes, talvez até 4 contando com Tsuari, estavam em silêncio, mas gritavam a mesma coisa em seus corações. Você me salvou, Climb Khan.
Muito obrigado. Sim, eu acho. A boca de Climb ainda estava aberta, como se ele estivesse confuso, mas ele aceitou nervosamente os agradecimentos de Sebas. Sua mente estava tão sobrecarregada que ele não tinha ideia do que dizer. Parece que no final eu fui apenas um pouquinho mais forte que ele. Sebas indicou essa pequena diferença usando o dedo polegar e o indicador, onde o pequeno espaço indicava que sua força e a de Zero estavam quase empatadas, mas nenhum dos presentes concordou com essa avaliação. Só um pouquinho? Nem pensar. Assim como antes, todos os presentes pensavam a mesma coisa. De todo modo, já que a resgatamos, acho que seria melhor recuarmos por agora. Sim, mas e os outros membros dos 6 braços? Eles estão mesmo... Sim, eu matei todos eles. Havia muitos e eram todos especialistas em combate, então não pude pegar leve com eles. Pensando bem, agora me arrependo um pouco disso. Entendi. Bem, não há nada a ser feito. Não se preocupe com isso. Os 3 simultaneamente olharam para o cadáver de Zero no chão. Todos eles queriam dizer, mas nenhum deles conseguiu realmente falar que era mentira. Por agora, vamos informar as tropas. Eles vão fazer uma varredura completa no prédio. Originalmente, eles tinham vindo somente para fazer uma varredura no local. Ganhar a ajuda de Sebas e ser capaz de fazer uma varredura completa de uma importante fortaleza do inimigo foi um golpe de sorte tanto. Além disso, assumindo que as palavras de Sebas eram verdadeiras e de fato pareciam ser, eles até haviam conseguido o incrível feito de destruir a força de combate mais forte da Oito Dedos. Podia-se dizer que eles se saíram melhor do que qualquer outro grupo. A única imperfeição era que Zero, um homem que sabia muito sobre organização, tinha sido morto, mas isso era apenas uma perda calculada, já que eles não poderiam tê-lo levado vivo mesmo se tentassem. Apenas um idiota ficaria insatisfeito com isso. Quando ouviram as palavras acaloradas de Climb, olhares de aprovação apareceram no rosto de Bren e do Ladino, que assentiram com a cabeça. No entanto, uma pessoa ainda parecia infeliz. Há algo errado, Sebas-sama? Não é nada. Só que algo me chamou a atenção. Não vamos falar sobre isso agora. O ar aqui não é muito agradável. Vamos indo? Sim, claro. Todos olharam para o cadáver de Zero e depois para Tsuari antes de expressarem sua aprovação à sugestão de Sebas. Sebas foi até a entrada onde Tsuari estava e a pegou em seus braços. Suas pernas pálidas e esbeltas balançaram no ar. Eles notaram como Tsuari se agarrava firmemente às roupas de Sebas com seus braços magros. Um mordomo e uma empregada? O clima entre eles não parecia que se limitava apenas a isso. Será que eu devia perguntar sobre o relacionamento deles? Mas acho que isso seria muita intromissão. Climb pensou, mas decidiu não perguntar nada. Enfim, vamos. Depois de dizer isso, Climb levou todos para fora sem esperar que respondessem. Os demais o seguiram. Eles poderiam conduzir as investigações depois que Sebas e Tsuari partissem. Climb ainda estava em alerta. Se alguém os emboscasse ao longo do caminho, ele pretendia lutar em nome de Sebas, cujos braços ainda estavam ocupados carregando Tsuari, embora talvez não houvesse necessidade disso. No entanto, suas preocupações se provaram infundadas. Anteriormente, haviam muitas pessoas dentro do prédio, mas agora parecia um lugar abandonado. Quando se pensava calmamente a respeito, uma vez que Sebas derrotou os 6 braços, não havia como alguém ser corajoso o suficiente para permanecer no prédio e arriscar uma luta com ele. Estava claro que todos haviam fugido. Se for mesmo isso, espero que os soldados do lado de fora tenham conseguido prender pelo menos um deles. Climb pensou enquanto os guiava para a saída. Essa sensação de libertação tirou um grande peso de seus ombros. Alguém tocou os ombros relaxados de Climb. Olhando para trás, ele viu que era o Ladino. Os olhos do homem estavam fixos em uma direção completamente diferente. O olhar arregalado em seu rosto era muito parecido com o que ele tinha quando Sebas matou Zero. Climb seguiu a linha de visão do Ladino e então seus próprios olhos se arregalaram. Isso é uma muralha de fogo? Climb lentamente concordou com a cabeça quando ouviu Bren murmurar para si mesmo. Chamas se elevavam se uma casa pegasse fogo. Climb definitivamente não ficaria chocado se tal incêndio acontecesse. No entanto, não era isso que ele estava vendo. Era uma muralha de fogo com mais de 30 metros de altura, cercando um distrito da capital real. Parecia ter centenas de metros de comprimento. Mas o que é aquilo?
O comentário surpreso e descontraído de Sebas trouxe os três de volta aos seus sentidos. O que devemos fazer, líder? Eu acho que lá é o distrito dos armazéns. Quem está responsável por lá? A líder da Rosa Azul, Alvin Sama. Eu estou julgando que isso deve ser uma emergência, então vamos abandonar nossos objetivos atuais e voltaremos para o Palácio Real como nos instruíram. Depois disso, contarei com os conselhos de todos vocês sobre como proceder. Sim, acho que isso deve ser o melhor a ser feito. Ah, Sebas-sama, Vou levar Tsuari a um lugar seguro para evitar que algo assim aconteça novamente. Entendido, Sebai-sama. Obrigado pela sua ajuda ontem e hoje. Não foi nada demais. Nós compartilhamos os mesmos objetivos, então tudo o que fiz foi prestar um pouco de assistência. Eu que devo me esforçar para recompensá-los por tentarem resgatá-la. Então, se me dão licença, aqui eu me despeço.